Apocalipse 2, versículos 1 a 7. Assim diz a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, nesse momento nós rogamos direção e iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos encontre aqui com a mesma disposição do jovem Samuel ao dizer: fala, Senhor, porque o Teu servo, porque a Tua igreja ouve. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu imagino, queridos irmãos, que todos aqui gostam de histórias de amor. Não é verdade? Que justifica o sucesso de muitos livros, o que justifica o sucesso de inúmeras novelas, o que justifica o sucesso de vários, de incontáveis filmes, até mesmo aqueles filmes de ação, de aventura, é que tem no seu enredo uma linda história de amor. As histórias de amor, elas nos despertam a atenção, elas despertam a nossa curiosidade. E quem é que de fato não viveu ou não está vivendo uma história de amor? Mas da mesma forma que as histórias de amor despertam nossa atenção, nosso carinho, as histórias trágicas ou os casamentos, quando eles definham, também nos afligem, nos abalam, nos perturbam. E aí a igreja ela tem alguns dispositivos, encontros de casais, cultos, um departamento específico para esse trabalho, as igrejas que podem, inclusive, pastores dedicados aos casais da igreja, para que efetivamente a igreja consiga exortar, a igreja consiga instruir, a igreja consiga estar junto nesses momentos de crise no casamento. De fato, irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele tem como enredo uma história de amor. Uma linda história de amor. É o casamento. O casamento do noivo, que é Cristo, e uma parte da sua noiva, que é a igreja de Éfeso. Só que essa história de amor, que começa muito bem, e nós hoje, pela graça de Deus, teremos a oportunidade de ver um pouco desse começo. Começou muito bem, mas que nesse momento, no momento da escrita desta carta, não estava, o relacionamento entre Cristo e a igreja de Éfeso não estava
lá essas coisas. O texto que nós estamos diante de nós, que nós temos diante de nós, fala, irmãos, exatamente desse sentido. E principalmente como o noivo reage diante dessa situação. Porque de fato essa é aqui a história de amor de Cristo com a igreja de Éfeso, e ele como noivo é quem vai atrás da sua noiva. Ele como noivo é quem vai em busca de reconciliação da sua noiva, porque é ela quem está se distanciando, é ela que tem se afastado dos caminhos do Senhor, a tal ponto de Cristo dizer que eles, ou esta igreja, abandonou o seu primeiro amor. Então o noivo vai atrás, o noivo adverte, o noivo aconselha, o noivo instrui, o noivo alerta, o noivo oferece, faz propostas, o noivo faz promessas para que a sua noiva, a igreja de Éfeso, volte atrás, volte à prática das primeiras obras, recubra o seu interesse em relação ao Senhor, que ela desfrute novamente dessa relação, dessa união com Cristo. Então, meus amados irmãos, nessa noite eu quero trazer para você exatamente esse tema, retornando ao primeiro amor. E todas as perguntas que nós faremos hoje são todas relacionadas ao noivo. O que Cristo faz? Como é que ele se apresenta? Quais são as coisas que Cristo realiza para que a sua noiva seja despertada, para que o amor da sua noiva seja despertado mais uma vez em relação ao seu Senhor. E eu espero, amados irmãos, que nessa noite, em nome de Jesus, Deus fale conosco abundantemente, poderosamente, profundamente ao meu e ao seu coração. Amém, queridos? Retornando ao primeiro amor é o nosso tema dessa noite. E antes de mais nada, isso eu postei no grupo da igreja. Olha só, tudo aquilo que eu estou falando aqui eu já postei no grupo da igreja. Antes de mais nada, nós precisamos entender que as 7 cartas do Apocalipse, elas seguem um padrão. E o dado relevante para nós, essa noite, nesse momento, é entendermos que quase todas as cartas, elas podem ser divididas em 8 partes. Não se preocupe que hoje nós não iremos ver as 8 partes da carta à igreja de Éfeso. Mas 2 dessas partes, as 2 primeiras, nós iremos ver sim. A saber, a igreja e a apresentação de Cristo. Você viu? Foto, a imagem que eu postei lá no grupo? Tem lá as 8 partes. Nós iremos tentar seguir esse padrão, essa divisão das cartas do Apocalipse. E hoje, irmãos, nós iremos meditar apenas no versículo 1, que de fato tem as 2 primeiras partes deste modelo, dessa divisão, novamente, a igreja e a apresentação de Cristo Jesus. E falando sobre a igreja e sobre a apresentação de Cristo Jesus, quando nós lemos o versículo 1, e eu quero que os seus olhos santos estejam novamente fixados no texto, algo, uma característica, um aspecto, solta aos nossos olhos deste versículo, que é a presença de Cristo. Quando nós lemos essa passagem, a característica mais importante, a característica em maior destaque é exatamente esta, a presença de Cristo. Assim, irmãos, eu quero falar com vocês essa noite sobre 3 aspectos dessa presença do Senhor. E como ela nos ajuda, e como também ajudou e continua ajudando aqueles irmãos que estão abandonando o seu primeiro amor a se voltarem para Deus.
3 aspectos da presença de Cristo. Veja comigo no texto. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre a presença arrebatadora de Cristo. Vocês vão gostar demais do que eu tenho para falar agora. A presença arrebatadora de Cristo. Como eu disse no início, todos nós gostamos de histórias de amor. Mas as histórias de amor mais dramáticas, sabe, as histórias de amor mais dramáticas, as histórias de amor com mais dificuldades, com mais obstáculos, têm a tendência de despertar ainda mais as nossas emoções e atrair a nossa atenção. Existem grandes histórias de amor. E tem aquelas histórias de amor que são chamadas de histórias de amor impossíveis. Eu não sei se você já viveu uma história de amor desse tipo. Mas para que você tenha um exemplo disso, é só você olhar para mim e para minha esposa. E você já deve perceber o quanto foi difícil para ela me conquistar. Exatamente o contrário, né, irmãos? Como foi difícil eu conquistar essa serva de Deus, mas o quanto pela graça do Senhor valeu a pena, e a cada dia pela graça do Senhor tem valido cada vez mais a pena. Te amo, amor. Mas existem histórias de amor que são complicadas, que são difíceis demais, que são de fato impossíveis. E nós, irmãos, facilmente iríamos classificar a história de amor entre Cristo e a igreja de Éfeso como nessa categoria de história de amor impossível. Isso, obviamente, não por causa de Cristo, mas por causa da cidade onde aquela igreja estava inserida. A história, irmãos, nos conta que existem 3 fatores que dificultam a entrada, a propagação do evangelho em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer cultura, em qualquer cidade. 3 fatores dificultam a entrada do evangelho, a saber, desenvolvimento, idolatria e imoralidade. Esses 3 fatores dificultam a entrada do evangelho em qualquer região, em qualquer cidade. Desenvolvimento, idolatria e imoralidade. E a igreja, irmãos, e a cidade de Éfeso estava imersa nesses 3 fatores. Ouçam isso. Desenvolvimento. A história nos conta como é difícil para o evangelho entrar, como o evangelho alcançar cidades e lugares onde as pessoas se percebem usufruindo de determinado grau de influência, de determinado grau de importância diante da sociedade. E quando a gente olha para a cidade de Éfeso, ela tinha isso. Ela tinha influência, ela tinha importância. Na verdade, a cidade de Éfeso, dentre todas as cidades do Império Romano, só perdia para a cidade de Roma, a cidade de Antioquia, a cidade de Alexandria. Era a 4ª cidade mais importante de todo o Império Romano. De tal forma que ela era chamada a primeira e a grande metrópole da Ásia. Era isso que estava escrito nas moedas, nas paredes, nos lugares públicos da cidade. A primeira e mais importante metrópole da Ásia. Era assim que eles percebiam. E para que você tenha uma ideia dessa realidade, trazendo essa realidade para o nosso mundo presente, irmãos, é só nós nos lembrarmos da história da Europa, por exemplo. Eu falei para vocês sobre a Europa na última quarta-feira. Foi o lugar que o Espírito Santo deu homens, por exemplo, como Lutero, Calvino, Melanchthon, John Knox,
Spurgeon. E hoje, quando nós olhamos para a Europa, as igrejas estão defiando. As pessoas consideram que porque o continente europeu alcançou um elevado grau de desenvolvimento econômico e social, as pessoas não precisam mais de Deus. As pessoas consideram que porque o continente europeu alcançou um elevado grau de desenvolvimento tecnológico, as pessoas não precisam mais de Deus. E é isso que a história tem para nos contar. O quanto um povo que se vê importante, o quanto um povo que se vê economicamente autossuficiente, perde de vista a sua percepção de dependência do Senhor, e isso, irmão, de fato dificulta, e este era o caso de Éfeso, dificulta a entrada do Evangelho naquela região, naquele país, naquela cidade. Mas a cidade de Éfeso também estava mergulhada na imoralidade. É o segundo fator que dificulta a entrada do Evangelho. Na idolatria, melhor dizendo. Era o segundo fator que dificulta a entrada do Evangelho. E de fato, irmãos, a cidade de Éfeso, e isso você percebe ao ler Atos 19, era considerada, diante de todo mundo antigo, a guardiã do templo de Diana, uma deusa pagã da fertilidade. Eles tinham um templo fabuloso, um templo grande em termos de proporção, de tamanho mesmo, dedicado à deusa pagã da fertilidade chamada Diana, a tal ponto deste templo ser considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para você ter ideia de como é que aquela nação, aquela cidade, melhor dizendo, estava mergulhada na idolatria. E aí você percebe o quanto isso é um fator que dificulta a entrada do Evangelho, quando você olha para a realidade de alguns pastores e alguns missionários que, por exemplo, trabalham no interior do Nordeste brasileiro. Hoje não está bom não, mas já foi muito pior. Porque você sabe que no interior, no Nordeste, a nossa nação, as pessoas ainda são muito apegadas às suas crenças, seus santos, seus padroeiros. E isso, esse espírito de idolatria, esse sentimento ainda apegado ao paganismo, dificulta a propagação do Evangelho nessa região. Eu só consigo imaginar, irmãos, também a dificuldade que é para os nossos missionários que trabalham com as tribos indígenas, o seu dia a dia, o seu labor de tentar alcançar esses povos que também ainda estão mergulhados na sua cultura pagã, seus mitos, seus falsos deuses. E aqui, irmãos, nós temos 2 fatores, e o terceiro é imoralidade. Irmãos, quando um crente olha para o mundo e se entristece, é uma coisa. Quando um ímpio olha para o mundo e se entristece, isso deve nos preocupar bastante. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque existia um filósofo que morava na cidade de Éfeso. Esse filósofo, por nome Heráclito, era conhecido como o filósofo chorão. Chorão por quê, pastor? Porque ele dizia o seguinte: é impossível alguém morar em Éfeso e não se entristecer por causa de sua imoralidade. Eu falei para você que a cidade de Éfeso era uma cidade desenvolvida em relação ao Império Romano, às outras cidades do Império Romano. Eu só não falei por quê. E eu vou dizer agora. Porque era uma cidade portuária. Navios, embarcações de todo o mundo romano
atracavam lá e despejavam as suas mercadorias, ou recolhiam as suas mercadorias no porto de Éfeso. E como nós sabemos, ainda hoje, cidades portuárias são marcadas muito fortemente pela prostituição. E em Éfeso existia muito. Eu falei para você que Éfeso era uma cidade mergulhada na idolatria. O que eu ainda não disse para você é que no templo de Diana aconteciam vários rituais pagãos voltados à prostituição, que existiam inúmeras sacerdotisas que recebiam, entre aspas, os seus fiéis para praticarem atos rituais voltados a essa temática. Então, para onde se olhasse na cidade de Éfeso, nós iríamos encontrar, irmãos, uma cidade extremamente submersa na imoralidade. Você poderia, ao reunir esses três fatores que dificultam a entrada no Evangelho, olhar para Éfeso e dizer: esta é uma história de amor impossível. A cidade de Éfeso é uma cidade que tem desenvolvimento, e as pessoas que se consideram influentes, se consideram importantes, dificilmente se voltam para Deus. Elas perdem de vista a percepção da sua dependência do Senhor. Essa história de amor é impossível, porque as pessoas estão submersas na prática da idolatria. E como é difícil as pessoas abandonarem os seus antigos ídolos e se voltarem para o Deus vivo e verdadeiro. Essa história de amor é impossível, porque como é difícil para o Evangelho entrar e ser propagado numa cidade onde impera a imoralidade. Só que o texto de Mateus 19, 26 vai nos dizer o seguinte: o impossível para os homens é possível para Deus. E de fato, irmãos, apesar de todos os obstáculos, apesar de todos os ventos contrários, apesar de todas as portas fechadas, apesar de todos os nãos, na cidade de Éfeso nasce uma das principais igrejas do Senhor do primeiro século. Uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja fiel. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E o que justifica? Numa cidade onde seria tão difícil para o Evangelho entrar, nascer uma igreja tão importante, ser produzido uma história de amor tão interessante, que foi a história de amor de Cristo e a igreja de Éfeso. Pois bem, irmãos, é a primeira característica da presença do Senhor. A presença de Cristo é arrebatadora. O nosso Senhor, Ele é apaixonante. Como diz o texto de Cânticos, o meu amado, Ele é destacado entre 10.000. Ou como os nossos compositores evangélicos cantam hoje, Ele é o mais lindo entre os milhares. Irmãos, quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer libertar alguém, quando Deus ama alguém, não existe empecilhos nem obstáculos. O Senhor salva mesmo. É isso que diz a nossa doutrina reformada. A graça do Senhor é irresistível. Não existe nenhum coração que Cristo queira salvar, que Ele não salve. Ele tira as escamas dos nossos olhos espirituais. E quando nós vemos a beleza,
a grandeza da graça do Evangelho, o nosso coração, ele é tomado de assalto apaixonantemente pelo Senhor. E mesmo aqueles corações duros, amam de forma arrebatadora, avassaladora o Senhor. Foi assim que Deus nos encontrou. Ele tirou as escamas dos nossos olhos espirituais. E nós vimos aquele que é o mais lindo entre os milhares. E nós vimos a beleza e a graça do Evangelho. E o nosso coração foi tomado de amor pelo Senhor. Porque a presença de Cristo, ela é arrebatadora. Amém, queridos? Existem mais duas características sobre a presença do Senhor e eu preciso continuar com você no texto. E eu quero falar sobre essas duas características de maneira unânime, unidas, porque elas de fato se relacionam. E nós vamos encontrar essas duas novas características da presença do Senhor no final do versículo 1. Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Amém? Apocalipse 2, 1. Porque além da presença de Cristo ser arrebatadora, ser apaixonante, a presença de Cristo é mantenedora, é a segunda característica, e a presença de Cristo também ela é conservadora, é a terceira característica. Veja comigo o que é que diz a parte final do versículo 1. Diz assim: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa frase, irmãos, ela marca a segunda divisão do padrão das 7 cartas do Apocalipse. Irmãos, eu espero que no nome de Jesus, quando a gente terminar as 7 cartas do Apocalipse, você tenha na sua mente essas 8 divisões, porque eu vou repetir isso até isso se tornar assim, sua pele, sabe? Que as 7 cartas do Apocalipse, elas seguem um padrão de 8 divisões. A primeira é a igreja, a segunda, e é isso que nós lemos aqui, é a apresentação de Cristo. Você percebe que Cristo aqui está se apresentando? Pois bem, o detalhe que você já deve ter reparado é que nesse texto, João está repetindo algo que já está escrito em Apocalipse 1. Você reparou isso? Fala a verdade. Só quem reparou vai rir agora. Então todo mundo reparou, graças a Deus. João repete aqui na apresentação de Cristo algo que ele já havia dito em Apocalipse 1. Na verdade, basicamente, em todas as 7 apresentações que Jesus vai fazer, para as 7 igrejas, obviamente, ele repete algo que ele já havia tratado em Apocalipse 1. Mas eu quero que você perceba e entenda algo. Pelo menos aqui nesse texto, esta é uma realidade. Ok, é uma repetição, mas é uma repetição com um detalhe a mais. Ok, é uma repetição, mas é uma repetição com características ainda mais em destaque. Ok, é uma repetição, mas é uma repetição trazendo ações ainda mais profundas. E eu quero que você perceba isso exatamente relacionando as duas outras características da presença do Senhor, que é a sua presença mantenedora e a sua presença conservadora. Por exemplo, vamos meditar na presença mantenedora de Jesus. E aí nós encontramos essa característica quando o texto diz que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. O texto que João faz referência aqui é Apocalipse 1,16. Você pode manter a sua Bíblia aberta nessas duas passagens? Pastor, é outra página. Ok, então você vai olhar para as duas páginas, irmãos.
Mas Apocalipse 16, 1,16, melhor dizendo, tem a primeira referência à ideia que João traz aqui nesse texto. Só que você vai perceber uma diferença. E essa diferença é importante. Porque você está com a Bíblia aberta em João, em Apocalipse 1,16? Diz o seguinte: tinha na mão direita 7 estrelas. Mas Apocalipse 2,1 diz o quê? Conserva na mão direita as 7 estrelas. Só quem percebeu a diferença vai rir agora, pastor. Não? Ainda não? Bote lá o seu olho santo de novo em Apocalipse 1,16. Lá tinha na mão direita 7 estrelas. Em Apocalipse 2,1 conserva na mão direita as 7 estrelas. Você percebe que o verbo é diferente? A tradução é diferente? E a tradução é diferente, irmãos, porque no original o verbo é diferente. O verbo é diferente. E aqui tem 2 mensagens do Senhor para as nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. Quando Cristo fala que Ele nos tem em sua mão direita, Ele quer transmitir uma verdade. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Para a igreja que abandonou o primeiro amor, e para todos aqueles que estão se afastando de Deus, se afastando dos seus caminhos, Deus tem uma mensagem para você. Você pertence ao Senhor. Como Cristo disse, nós somos os seus filhos. Nós somos o seu povo. Nós somos o seu corpo. Ele é a cabeça. Nós somos os ramos. Ele é a videira. Nós somos a noiva. Ele é o noivo. Ou como fazendo, hoje a mensagem está apaixonante mesmo, fazendo novamente a referência ao livro dos Cânticos, o que Cristo quer despertar na nossa mente, despertar na alma daqueles que estão abandonando o seu primeiro amor por Cristo. É exatamente o que diz o texto sagrado: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós somos do Senhor. Ele nos mantém, Ele nos tem em sua mão direita. Você pertence a Deus. Mas existe uma segunda mensagem que esse texto nos traz. E essa segunda mensagem é o detalhe a mais de Apocalipse 2:1. Porque no capítulo 1 Ele nos tem em sua mão. Só que Apocalipse 2:1 diz que Ele conserva as 7 estrelas na sua mão direita. Pastor, e o que é conservar? Escute isso. No texto original, o verbo conservar significa segurar fortemente. No original, o verbo conservar significa segurar poderosamente. No original, o verbo conservar significa segurar firmemente. Para aqueles irmãos e para aquela igreja que estava abandonando o seu primeiro amor, Deus tem uma mensagem. A minha aliança ainda está e sempre permanecerá de pé. E eu nunca, jamais irei abrir mão daqueles que me pertencem. Vocês estão firmes, estão segurados, estão seguros, melhor dizendo, firmemente, poderosamente, profundamente em minhas mãos. E nada pode nos tirar
das mãos de Deus. Você entende por que o crente reformado diz que uma vez salvo, salvo para sempre? É por causa disso, irmãos. É porque nós estamos fortemente, profundamente, firmemente seguros na mão direita do Senhor. É por isso que uma vez salvo, salvo para sempre. Você entende por que nós, cristãos reformados, dizemos que aqueles a quem Deus amou, aqueles a quem Cristo salvou, aqueles a quem o Espírito Santo regenerou, certamente irão para o céu? Você entende isso? Nós não estamos dizendo que o crente não peca, não. Porque eu espero que os meus amados irmãos sejam muito mais santos do que eu. Porque o pastor de vocês peca. Pode ficar despreocupado com isso, tá? Eu peco. Não me orgulho dos meus pecados. Mas peco, irmãos. Preciso da graça de Deus na minha vida. Preciso da misericórdia do Senhor na minha vida. Peco. Isso não significa que o crente não pode cair. Porque, de fato, nós conhecemos muitos irmãos que caíram. E mesmo crentes na casa do Pai estão distantes, estão com seus corações distantes de Deus. Mas o que isso significa, irmãos, de que nós somos conservados, estamos seguros, poderosamente seguros na mão direita do Senhor, é que apesar de nós mesmos, apesar do maligno, apesar do mundo e das influências, ninguém pode nos arrancar das mãos do nosso Deus. Você continua pertencendo a Deus e você sempre pertencerá ao Senhor. Essa é a mensagem que Deus tem para você. Mas Deus tem uma segunda mensagem, ainda nesse texto, para a igreja distante, para a igreja que está abandonando o seu primeiro amor. Porque o texto, além de dizer que Deus nos conserva na sua mão direita, o texto também diz que Cristo anda no meio dos 7 candeeiros. E aí eu quero que mais uma vez você perceba a diferença de Apocalipse 1 e Apocalipse 2. O texto de Apocalipse 1 que eu quero que você repare é o versículo 13. Mais uma vez aquele exercício. Coloque, disponha a sua Bíblia de tal forma que você consiga ver Apocalipse 1:13 e Apocalipse 2:1. Amém? Apocalipse 1:13. Eu quero que você perceba essa diferença. É o relato onde João diz que viu no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Em Apocalipse 2:1, o texto diz que Cristo é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Perceberam a diferença? Só quem percebeu, sorriso para o pastor. Ainda não? Vamos lá de novo. Apocalipse 1:13. João viu Cristo no meio dos candeeiros. Em Apocalipse 2:1, ele anda no meio dos 7 candeeiros. Eu falei para vocês, ao me referir a Apocalipse 1:13, uma das características de Cristo. Cristo, ele está presente na igreja. Cristo está presente no nosso meio. Essa é a mensagem que aqueles que estão abandonando o primeiro amor precisam ouvir. Cristo está presente do seu lado. Cristo, ele nunca vai te abandonar. Apesar dos seus pecados, apesar dos pecados
da maioria daquelas igrejas, ele está no meio dos 7 candeeiros. A igreja pode estar naquela categoria das igrejas menos santas, mas Cristo está no meio daquela igreja. Sabe qual é um dos maiores absurdos do ser humano? É fazer, ou é tentar fazer aquilo que o salmista tentou fazer ao escrever o Salmo de número 139. Você lembra o Salmo de número 139? Ele tentou fugir da presença de Deus. Se subo aos céus, se faço a minha cama no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. Em todas essas situações, a verdade se repete. Deus está conosco onde quer que nós estejamos. Você pode estar na situação que você estiver. Deus está com você. Ele não está disposto e nunca estará disposto a te abandonar. Ele vai cumprir a sua promessa de Mateus 28, 20. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode estar distante de Deus, mas Ele sempre estará com você. Deus tem uma segunda mensagem para aquela igreja que estava abandonando o primeiro amor e para aqueles que estão se distanciando de Deus. Não é que apenas Cristo está presente, mas a presença do Senhor nos conserva. Eu não sei se você percebeu. O texto diz que Cristo anda no meio dos candeeiros de ouro. E você precisa entender por que Cristo anda no meio dos candeeiros de ouro. Conforme eu já expliquei para vocês lá em Apocalipse 1:13, a visão que João tem é a visão do tabernáculo. Quando João olha para os 7 candeeiros, a referência é o candelabro do tabernáculo. Quando João, lá em Apocalipse 1, fala das vestes talares de Jesus, a referência é de Cristo como o sacerdote da igreja. E essa atitude de Jesus, essa ação de Jesus, de andar no meio dos 7 candeeiros de ouro, irmãos, tem um porquê, tem um propósito. Eu já ensinei isso para vocês na série do livro de Êxodo. Em Êxodo, nós temos a descrição do candelabro, e por causa da fumaça que aquele utensílio produz, e por causa dos produtos que são utilizados no candelabro, os sacerdotes tinham a responsabilidade de limpar aquele utensílio. Você lembra disso? Era o utensílio do templo que precisava ser limpo pelos sacerdotes. Eu acho que você entendeu por que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros. A presença do Senhor nos limpa. A presença do Senhor nos limpa. Cristo está no nosso meio, irmãos. E a presença do Senhor nos limpa. Cristo está andando no meio da igreja e a sua presença nos limpa. Cristo está no nosso meio e através do Espírito Santo enviado por Deus, Ele nos limpa. Cristo está no nosso meio e através dos meios de graça, a pregação da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a oração, os cultos públicos, a ministração da Santa Ceia. Cristo nos limpa. Se o seu coração está sujo em pecado,
porque você abandonou o seu primeiro amor. A mensagem do Senhor para a sua vida essa noite é exatamente essa. A presença de Cristo em sua vida te torna mais alvo do que a neve. Ele te limpa. Eu quero, irmãos, concluir essa mensagem exatamente dizendo isso para você. Há esperança para a igreja que abandonou o primeiro amor. Há esperança para os cristãos que abandonaram o primeiro amor. A presença de Cristo, ela é arrebatadora, ela é apaixonante. E eu te convido, meu amado irmão, essa noite, para olhar novamente para Cristo e mais uma vez ter o seu coração arrebatado pela grandeza e pelo poder do Evangelho e da graça de Deus. Olhe para o Senhor, olhe para aquele que é o mais lindo entre os milhares. Há esperança, meu amado irmão, para a igreja que abandonou o primeiro amor. E para aqueles irmãos nossos que também estão distantes de Deus. Porque a presença do Senhor nos mantém de pé. Ele nos conserva poderosamente, firmemente em suas mãos. Você ainda pertence a Deus e Deus nunca irá abrir mão de você. Você tem um dono e um Senhor que é fiel à sua aliança. Você está nas mãos direitas de Deus, na mão direita de Deus. Há esperança para a igreja que abandonou o primeiro amor. E para aqueles nossos irmãos que também estão distantes de Deus. E a nossa esperança, irmãos, é que Cristo está no nosso meio. E como sacerdote, Ele limpa as arestas dos nossos corações. Ele limpa o nosso interior. Ele limpa a nossa alma. E como diz outro texto, que o Espírito Santo concedeu ao apóstolo João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A esperança para mim, pecador, a esperança para você, pecador, carentes, eu e você, da glória de Deus. Cristo está no nosso meio, Ele está presente, Ele nunca nos abandona. Amém, queridos?